Fala pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está começando a acompanhar mais uma aula, mais essa EBD. O assunto de hoje é como se a gente tivesse dado uma pausa algumas aulas atrás e tivesse dado play novamente agora, porque nas últimas aulas que a gente teve, a gente focou em entender o porquê que o profeta sofria tanto, os momentos de crise que ele viveu. A gente viu que ele foi um profeta que desde que começou a expor a palavra de Deus, a entregar os juízos de Deus para Judá e para Israel, a gente vê que ele foi perseguido até o fim, que foi a nossa última lição. Na lição de hoje tem como título, hoje a lição número 15, o título é Sob o Domínio da Babilônia. Então, a gente vai dar um passo atrás de onde a gente estava, porque a gente precisou avançar no tempo para explicar os momentos de crise que o profeta viveu e o que motivou esses momentos de crise. A gente precisou avançar bastante e agora a gente vai regredir um pouco e voltar, como está lá na revista, mais ou menos 10 anos atrás. Então vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, para a gente entender o que Ele tem para a gente com esse tema. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque mais uma vez a gente está estudando a vida de um profeta que deixou tantos ensinamentos, um profeta que participou de momentos muito cruéis, muito difíceis, e ele é uma fonte de inspiração para que a gente possa aprender como se portar e como o Senhor pode nos usar durante esses períodos de crise, esses períodos tão difíceis que ocorrem na nossa vida. A gente ora para que o Senhor fale ao nosso coração e que a Tua palavra seja falada aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir lá em Jeremias, a gente vai continuar no nosso livro de Jeremias, como a gente vem estudando. Vamos abrir lá no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. E aqui eu vou começar do fim, né? Porque o nosso último ponto é sobre essa carta que o profeta Jeremias escreveu a uns que estavam exilados lá na Babilônia. Mas eu acho que faz a gente entender. Lá no 29 eu vou ler o primeiro e o segundo, primeiro versículo e o segundo, depois eu vou pular para o 11. Então, Jeremias 29, versículo 1. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, enquanto haviam exilados que não estavam sofrendo as investidas da Babilônia, os ataques da Babilônia, o profeta estava em Jerusalém escrevendo carta, preocupado com aqueles que estavam exilados. Versículo 2. Isso se deu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, a sua mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os artífices haviam saído de Jerusalém para o exílio. Aí vamos pular lá para o 11. Eu vou ler do 11 ao 14. 29 e 11. Pois eu pensei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor. Eu vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Então, com essa palavra de esperança, a gente começa a conversar um pouco e, como eu falei, a gente precisa voltar. A gente havia avançado até o rei Zedequias, que é bem mais à frente. Então, a gente vai voltar para o rei Jeoaquim, ou Jeioaquim, depende da sua versão aí, desculpa aí o professor falando aqui que é bem difícil de falar,
e diferenciar um do outro, né? Quando a gente fala, a gente não sabe o motivo, mas o fato é que ele morre, e no momento que ele morre, estava acontecendo o primeiro cerco da Babilônia a Jerusalém. Então, era o início do cumprimento da profecia do profeta de que viria um reino do norte, que é a Babilônia, que dominaria Jerusalém, dominaria Israel e Judá, e que não tinha mais o que fazer, né? O tempo de arrependimento já havia passado, Deus já havia dado as chances para que isso acontecesse, e o povo não deu ouvidos a Deus por meio de Jeremias. O povo ouvia falsos profetas, o povo via a força que, como nós estudamos lá atrás, a Assíria e o Egito eram povos fortes, então eles viam na Assíria e no Egito povos com quem eles poderiam ter uma aliança, e Jeremias já avisava que isso não poderia acontecer. E a gente não tem a certeza de como Jeoaquim morreu, né? Como que ele foi morto. Há uma corrente teológica, que a revista traz para a gente aqui, que possivelmente ele foi assassinado para que seu filho Joaquim assumisse o trono e facilitasse as coisas para a Babilônia. Só que, se essa versão é verdadeira, e pode ser, é aquela questão que o homem não tem o controle da situação. Os homens já podiam ter definido lá o esquema, né? O esquema seria: a gente mata o Jeoaquim, o filho dele assume Joaquim, ele é um cara que não tem pulso firme, ou um cara que não liga muito para Israel e para Judá, ele vai facilitar toda a vida da Babilônia. Mas o que acontece? Deus profetiza que eles não estariam ali, né? Nem o Joaquim, nem a rainha mãe, a sua mãe. Deus não os queria ali em Jerusalém, eles ficariam exilados para que o propósito de Deus acontecesse. E a forma que as coisas vão acontecendo vão demonstrando de uma forma clara para o povo que todas aquelas palavras que Jeremias vinha falando ano após ano, a gente viu que ele ficou vários anos, mas quase 40 anos pregando, quase 40 anos informando para eles que, olha, Deus não quer vocês nesse caminho, e ninguém havia ouvido ele. E aqui começa a ter uma intensificação sobre o povo, sobre a profecia. A profecia não era mais só dita, mas ela começava a se cumprir, porque a Babilônia fez esse primeiro cerco, e como está aqui no segundo ponto, o cerco é uma estratégia militar. O que Desculpa, eu precisei cortar aqui, deu um probleminha no celular, mas o que acontece? O cerco é feito e há um tipo de asfixia, né? Quem está dentro do cerco não consegue fazer nada, não consegue sair para pedir ajuda, não consegue trocar mercadorias, comercializar, não consegue fazer absolutamente nada. E o que acontece? Começa a faltar comida, começa a faltar algum tipo de cereal, algum animal que precisa sair dali porque está doente e vai passar a doença para outros animais, não acontece porque o cerco está fechado. E lá, deixa eu pegar aqui certinho a referência, lá no capítulo 13, vamos abrir em Jeremias 13, a partir do 18. Jeremias 13, a partir do 18 até o 27. Talvez eu pare de ler antes, mas a partir do 18. Isso aqui é Deus dando recado para Jeremias para avisar ao rei Joaquim e a sua mãe. A partir do 18. Diz ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, sentai-vos no chão, porque a coroa da vossa glória já caiu da vossa cabeça. As cidades do Negueb estão fechadas, não há quem as abra, é o cerco. Todo Judá é levado cativo, inteiramente cativo. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte, a Babilônia. Onde está o rebanho que te foi dado, o teu belo rebanho? Que dirás quando puserem como chefes sobre ti aqueles com quem
com quem cultivaste amizade, ou seja, eles acharam que eram amigos, mas na verdade estavam recebendo um golpe. Não terás dores como as de mulheres em trabalho de parto. 22. Se disseres no coração, por que aconteceram essas coisas comigo? Por causa dos teus muitos pecados, as tuas roupas foram levadas e foste estuprada ou violentada. 23, para fechar. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem, estando treinados para fazer o mal? Então, aqui a profecia de Jeremias, o recado que Jeremias havia dado estava acontecendo, né? Que o cerco estava sendo feito e que em breve a coroa do Joaquim e da mãe dele iria cair. E o sofrimento, a lamentação seria tão grande que esse povo que a gente acabou de ler, que era treinado, estava tão acostumado a pecar. Esse povo que estava cego, achando que estava vivendo tudo certo, tudo que estava sendo feito era isso mesmo que tinha que ser feito, esse povo chega e diz, por que que isso está acontecendo com a gente? Isso porque o profeta Jeremias estava há décadas já falando para eles o que iria acontecer se eles não se arrependessem. Eles não se arrependeram e a ficha só caiu quando já estava numa situação muito ruim, uma situação muito triste, porque o que Deus diz claramente para o rei e para sua mãe? Humilhai-vos e sentai-vos no chão, porque de vossas cabeças já caiu a vossa glória. Traduzindo para o português mais simples, já era, deu ruim, não tem o que se fazer. Você pode tentar fazer o que você quiser, mas a única coisa sensata a se fazer é se humilhar, sentar no chão e se entregar, porque Deus já determinou, Deus já traçou esse juízo, não há mais o que se fazer. Antes, muito tempo antes, poderia ter alguma solução, um arrependimento, mas agora que toda a história já havia sido formada, já era, não tem o que se fazer. Vou avançar um pouco aqui, vamos lá. Um ponto importante, lá no verso 27, que eu não li, né, eu parei um pouco antes, no verso 27 do 13, ele diz assim, os teus adultérios, os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição, essas abominações tuas, eu as tenho visto sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificarás? A gente vê aqui que é usado tanto a figura de um adultério quanto de prostituição. E pela lei mosaica, em ambos casos, tanto de adultério quanto de prostituição, quem era pego, e geralmente era a mulher que era pega nesse tipo de pecado, era colocada fora da cidade e apedrejada até a morte. E aqui a gente consegue fazer um link de como que não lembro se foi na aula do cinto de linho ou das crises, que eu falei assim, olha, a gente precisa aqui entender que nós estamos lendo a antiga aliança. Se você confunde a antiga com a nova aliança, você vai perceber agora, mais uma vez, claramente que são duas alianças. A aliança de Jesus é uma nova aliança. Aqui, Deus, que é o mesmo Deus do Velho Testamento, o mesmo Deus do Novo, diz que por conta dos pecados, do adultério e da prostituição que Jerusalém estava fazendo, Jerusalém seria colocada para fora. E pela lei da época, que era a lei de Moisés, que era a lei que era imposta ao povo de Deus, o certo seria colocar para fora e apedrejar até a morte. E o que Jesus convida a gente a repensar, a reler a lei lá na frente com a mulher adúltera? Aquele episódio que todo mundo lembra e todo mundo já viu a mensagem, todo mundo já falou sobre. Quem tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus, na nova aliança, mostra que, e com certeza, Jesus viu
arrependimento naquela mulher. Jesus fala para ela, vai, não peques mais. Né? A frase famosa de Jesus, toda vez que ele cura alguém, que ele liberta alguém de algum tipo de cativeiro, Jesus fala, vá e não peques mais. Então a gente consegue aqui fazer um link de como há a diferença da antiga aliança com a nova aliança, porque nessa antiga aliança aqui, Deus colocou o juízo, e o juízo não pôde ser mudado por nada. Na nova aliança, Deus colocou um juízo. Deus falou, olha, o homem escolheu dar as costas para mim. O homem escolheu o pecado, lá em Adão, lá em Eva. O juízo do homem é a segunda morte, é o inferno, acabou. Mas tem uma palavra de esperança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, todo aquele que crer no Filho consegue sair desse juízo. Aqui, para Jerusalém, eles chegaram no nível de pecado que não tinha mais o que fazer para não fugir do juízo. Só restava humilhar-se, sentar-se no chão. Mas hoje, se você não é cristão, você não conhece a Deus, você nunca ouviu falar de Jesus, você vive numa multidão de pecados. Se hoje você se arrepender, o juízo da segunda morte é abonado. Jesus fez isso por você e por mim. Então essa é a principal diferença entre as alianças. Jesus Cristo e a sua ressurreição. E Jesus nos convida a repensar antes de apedrejar alguém, porque o juízo daquela mulher adúltera era ser apedrejada, porque ela era uma mulher adúltera, de fato ela era. Jesus não chega e fala que ela não é, que não é bem assim, que não é pecado. Jesus não fala isso. Jesus viu que ela se arrependeu, Jesus deu a chance para ela, e eu tenho certeza que Jesus mudou a vida dela. O vai e não peques mais é justamente para ela esquecer essa coisa de adultério. Isso aí não é mais para ela está perdoada. O juízo que vinha sobre ela, que era o apedrejamento, não teve mais, porque Jesus a perdoou e falou, vai minha filha, segue sua vida, esquece essa vida de pecado. Então, essa nova aliança é o nosso convite que nós já que estamos aqui falando para vocês, a gente já recebeu esse convite, a gente já aceitou esse convite e a gente repassa para vocês. Vamos esquecer esses percalços, esses pecados, essas atitudes que são contrárias a Deus e vamos seguir o caminho dele. E fechando a lição, a gente começou lendo o capítulo 29, que é uma carta que Jeremias escreveu aos exilados. E é interessante essa carta. Primeiro que, como eu destaquei lá na leitura do início, Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias estava vendo os ataques da Babilônia. Jeremias estava vendo muita violência e Deus, nesse momento, fala, Jeremias, vamos lá, vamos escrever uma carta para aquele povo que está exilado lá. Sabe o povo que só restava humilhar-se e sentar-se no chão? Vamos lá, vamos escrever para eles que se eles fizerem isso, eu vou reverter toda essa situação e tudo vai ser restaurado como era antes e até melhor. E o fato é que Jeremias escreve essa carta para eles, para os exilados, só que como a gente fala desde que do início da nossa revista, Jeremias tem uma missão um pouco inglória, porque ele é o único profeta falando a verdade, ouvindo aquilo que Deus tinha para ele, e vários outros falsos profetas com palavras que traziam um afago no coração, um carinho na cabeça, que falavam, olha, a Babilônia não é isso tudo não, eles estão vindo aí, vai ser rapidinho, ó. Eles vão vir, Deus vai resolver, eles vão embora, e a gente vai voltar, vai estar tudo lindo. E Jeremias, na carta, diz assim, amando de Deus, se casem, multipliquem-se, plantem, criem, façam criação de animais, dando recado, olha, não vai ser rápido, vocês vão precisar viver um tempo aí. Em Jerusalém, por mais que seja a sua casa, não está um ambiente bom. Jeremias está sofrendo na pele como é que está, e ele está escrevendo para eles, olha, criem aí um ambiente que vocês consigam se sustentar durante um tempo, porque vai levar tempo. Porque quando Deus manda multiplicar, né, Deus sabe que precisa haver Deus sabe, não? Deus está dando recado, olha, vocês precisam se casar, vocês precisam ter filhos, a gente sabe que ter filho não é da hora para outra.
e criação de gado, criação de agricultura para se manter na Babilônia. Olha que interessante. Deus vai cuidar do povo na Babilônia. Aquele povo que o juízo de Deus já havia sido cumprido, que eles estavam lá por castigo, Deus estava dando uma oportunidade para eles de, olha, querem voltar? Se humilhem, sentem no chão, acabou a coroa, agora é começar do zero e esperar que eu vou fazer no tempo certo. Os meus planos são maiores que os seus e os meus planos vão se cumprir mais à frente. Enquanto Jeremias estava escrevendo isso, os outros profetas estão falando, não precisa se casar, plantar nada, vai ser rápido, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso e Ele vai fazer isso amanhã, hoje, vai ser rápido. Parece algumas coisas que a gente ouve hoje em dia, né? O imediatismo, a gente não, por muitas vezes, a gente não é ensinado ou não impulsionados, nós não somos impulsionados a aprendermos a esperar em Deus. Hoje, não só hoje, né? Já tem alguns anos que é tudo do agora, determine que Deus vai fazer, e não só desse lado pentecostal, neopentecostal, né, da determinação, mas vindo um pouco do nosso lado, assim, não, o seu milagre, aquela música de um cara famoso aí que é pastor também, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Cara, eu não sei se esse tipo de música, assim, esse tipo de fala que a gente fala, uma coisa Deus te revelou, Deus chegou para você claramente, usou um irmão, um pastor, falou, é isso que vai acontecer, é isso. Outra coisa é você, como se tivéssemos hoje relembrando essa época de coaching, né, de falas positivas e vamos pensar positivo o que vai acontecer. Não é bem assim, né? Jesus lá no Getsemane, no auge da sua angústia, a oração dele foi assim, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas, todavia, porém, contudo, seja feita a tua vontade. Eu acho que não há nenhum problema de a gente orar para o nosso milagre chegar hoje, não há, mas a gente tem que sempre se lembrar que seja feita a tua vontade. Deus pode te dar o milagre hoje, daqui a 15 anos, ou pode não te dar esse milagre que você quer. E isso não muda quem é Deus, isso não muda o que Jesus fez por você. Então, antes de nós ficarmos como o povo que estava exilado lá, ouvindo os falsos profetas, achando que ia ser rápido, que eles pegariam a passagem de volta para Jerusalém, da Babilônia para Jerusalém rápido, não é bem assim. Deus faz no tempo dele, porque os planos dele são mais excelentes que os nossos. A gente não consegue alcançar, a gente mal consegue viver a nossa vida com aquilo que a gente sabe, imagina, com coisas futuras, maiores, e que o arquiteto do universo, que o Deus Todo-Poderoso, o Criador, definiu que vai acontecer no tempo certo. Quem é o Eduardo para falar que Deus está errado? Então, e o próprio Filho nos ensina isso, né? Porque Jesus diz que a sua volta, quando tudo será resolvido, todos os problemas que a gente conhece serão feitos pó, Jesus diz que esse dia só o Pai sabe, nem o Filho. Então, se o Filho de Deus nos dá, o Filho de Deus, sendo Deus, nos dá um ensinamento de aguardar o tempo de Deus, e que nesse ponto, ele sabe quando isso vai acontecer, e a gente, daqui, a gente não sabe quando nada vai acontecer, a gente não sabe absolutamente nada. A gente não sabe se daqui a 15 minutos vai acabar a luz, a gente não sabe a gente não sabe nada. E se o próprio Filho fala assim, nesse ponto aqui da minha volta, só o Pai sabe, então a gente precisa aprender que os planos de Deus, a gente tem que deixar na mão dele, a gente tem que viver pela fé, a gente tem que ter as nossas orações, mas nós não podemos achar que as nossas orações vão mover a mão de Deus, como alguns pensam. A gente não tem como mover a mão de Deus. Então, Jeremias, tantos milênios atrás, nos ensinando coisas tão atuais, com problemas do nosso cotidiano, e é isso que é interessante. A Bíblia continua viva, continua eficaz e fala com a gente até hoje.
Joaquim teve um reinado de 3 meses, ele não podia imaginar que isso ia acontecer, talvez ele fizesse parte de um plano de um assassinato do seu pai, para que a Babilônia tivesse mais facilidade. Deus falou, não é aqui que vocês vão ficar, você e sua mãe e mais alguns dos anciãos e alguns caras importantes vão ficar exilados lá na Babilônia. Esse é o juízo. Mas Deus usa Jeremias para escrever uma carta de esperança para eles, que quando eles voltassem o coração e todo o seu coração, de toda a sua alma e entendimento a Deus novamente, Deus os resgataria da Babilônia e esse pesadelo encerraria. Talvez não no tempo deles, e com certeza não no tempo deles, e nem dos falsos profetas, mas no tempo de Deus, que é o mais importante para a gente. Deus te abençoe.